nesse período. Pegando o gancho disso aí, ô De Paula, o que tu acha das cotas? Olha, as cotas eu acho muito importante. Tem gente que é contra, mas eu acho que é importante, porque, como eu falei no início da entrevista, Uhum. nós temos que olhar, nós não podemos assim falar só do presente e não olhar um pouquinho para o passado. Não que a gente seja saudosista, mas é a realidade. Por que que servem as estatísticas? Por Sem que que serve? romantizar, no É. caso. Por que que servem as estatísticas? Para analisar os fatos passados e para se projetar o futuro. Então, a questão, por exemplo, do negro. Há poucos anos atrás, o negro era escravo do branco aqui no Uhum. Brasil. Foi o último país da América a abolir esse desastre que foi a escravidão. Já pensou um ser humano escravizar o outro? Eu sou totalmente contra. E é claro que essas pessoas, elas não tiveram aquele acompanhamento do governo imperial na época, dando condições. Por exemplo, hoje o sujeito trabalha numa empresa, daí ele é demitido, aí ele tem o seguro-desemprego. Ele tem, assim, um respaldo, por exemplo, 5, 6 meses. Olha, eu não vou morrer de fome nesse período. Se não arrumar outro emprego, eu tenho o seguro-desemprego. Sim. Tá. Mas e daí eu pergunto, e os pretos na época? Saíram, tá? Tu não é mais escravo. Mas e daí? E o seu antigo dono lhe deu alguma coisa? Não deu. O Estado lhe deu alguma coisa para ele começar a vida? Não deu. Aí essas pessoas foram se abrigar embaixo das árvores para tentar sobreviver e Uhum. com muita dificuldade. E daí quem foi o segmento? Qual é que foi o segmento mais prejudicado? Foi o preto que é escravo. Isso não há como negar. O preto como não há como negar e os seus descendentes. Então é É justo a que favor. e isso aqui vem vindo ao longo dos anos. Claro que o pai pobre, o filho vai nascer pobre. Algumas exceções, o filho vai conseguir dar a volta e ter um destaque. Tem muitas pessoas que conseguiram, Sim. mas alguns não, nem todos. Então, uma maneira de equilibrar um pouco essa injustiça social de anos passados, décadas passadas, eu acho que essa lei de cotas ela é muito importante. Ela vem oportunizar que o negro concorra com o negro, o branco de outra Mas forma. dentro dessas cotas, no caso, tu acredita que existe uma parte de, como é que eu vou dizer assim, escravidão ainda dentro disso, Não, dentro não, de... não, não. É o Não? resquício, por exemplo. Ah, É tá. o resquício. O bisavô Uhum. O que vem vem já da vindo. história, no Aí o caso. bisavô, ele teve poucas condições do bisavô escravo Uhum. dar condições pro avô Uhum. ter Entendi. uma Só... sobrevivência. E o avô, então é uma escadinha. Entendi. É uma Já vem escadinha. lá de Vem trás. lá de trás. A tendência é que a pessoa, sendo a tendência, claro que tem as exceções, tem pessoas assim que conseguiram, está muito bem hoje, Uhum. de todas as etnias, né? Sim. Claro que a gente não pode fugir também, os nossos imigrantes vieram aqui, enfrentaram muitas dificuldades, todos Isso. eles, isso aí a Por gente isso que a gente reconhece. toca nesse assunto da... Só que a questão do preto é diferente. Ele era escravo. E outra coisa, outro detalhe muito importante, que às vezes as pessoas não se dão em conta. Os imigrantes, por exemplo, a minha descendência é portuguesa. Uhum. Os portugueses vieram para cá porque eles queriam. Portugal era superlotado e eles queriam melhores condições de vida, vieram para cá por causa disso. Sim. E as outras etnias que vieram da Europa também vieram, porque lá na Europa a situação estava difícil, eles vieram melhorar de vida aqui. Sim. Agora, o preto, ele era arrancado lá, os próprios ancestrais nossos portugueses iam lá e compravam aqueles escravos lá, botavam naqueles porões de navio, pior que animal. Então eles não vieram por conta própria, diferente do imigrante Vieram... europeu. Eles vieram na marra, vieram de raça, vieram acorrentados. E uma grande parcela dessas pessoas morriam na viagem do Sim. navio. Por causa das Então, pestes, né? então a diferença era enorme. Claro que hoje se nós vemos aqui, por exemplo, os haitianos, eu tenho meus vizinhos haitianos aqui. Uhum. Aqui na Francisco tem muitos vizinhos que moram ali, que trabalham no Alibem. E esses aqui já é diferente. Esses haitianos vieram para cá. Já ingressaram no mercado de Não, eles vieram para trabalho. cá para trabalhar, Sim. porque lá no país deles talvez não tivesse oportunidade tão grande de emprego, e aqui vieram para emprego para trabalhar. Esses vieram por conta para trabalhar. Sim. Agora, não podemos confundir com aqueles lá do século passado, retrasado aqui, pessoas que não vieram por conta, né? Bacana. Então, isso não se pode perder de vista. Então, nesse sentido, claro, tem cota para o indígena, que o indígena também não é Uhum. muito
acolhido. Hoje nós temos assistindo aqui que, graças às cotas, tem muitas pessoas de origem indígena que têm formação superior, estão se dando bem como médico, como profissional, como advogado. Isso é importante. Sim. E eu acho que se não houvesse essas cotas, as pessoas não teriam essa ascensão à educação. E aí eu falo do preto, falo do indígena, falo dessas pessoas que não tiveram aquela atenção, aquele atendimento que deveriam ter tido nas suas respectivas épocas. Sim. E hoje, infelizmente, os nossos indígenas não estão sendo bem tratados como deveriam.